criando um brush. Nós podemos criar um brush com qualquer desenho que eu faça. Por exemplo, eu vou pegar aqui a nossa ferramenta retângulo e vou brincar aqui, fazendo alguns retângulos e colocando algumas cores neles. Então, vamos lá, colocar um amarelo aqui, um vermelho, azul e um verde. Eu quero que isso daqui se transforme em um pincel, em um brush, que na hora que eu utilizar o brush eu arraste e ele reproduza este desenho. Então, nós vamos abrir aqui o nosso painel de brushes, simplesmente selecionar isso daqui e clicar e arrastar aqui para um espaço vazio. Ele já vai perguntar se eu quero um skater, um art brush ou um pattern. Eu vou deixar no skater brush mesmo e vou dar um OK. E ele está dizendo aqui se eu quero o tamanho dele fixo, se eu quero a rotação 0, eu vou dizer que OK. E vocês vão visualizar aqui que ele já criou o nosso pincel. Então, se eu clicar aqui no nosso brush, clicar aqui escolhendo isso e desenhar, ele vai reproduzir conforme o tamanho que eu fizer a minha linha, o nosso brush. E isso você pode fazer não só com desenhos, como também você pode fazer com letras. Eu, por exemplo, vou pegar minha ferramenta texto aqui e vou escrever uma palavra. Vamos brincar um pouquinho com cores dentro dela ali. Eu só selecionei uma letra e coloquei algumas cores ali. Seleciono a minha palavra, clico e arrasto aqui para o espaço vazio e vou dar um OK. OK novamente e já está lá como um pincel a nossa palavra design. Então, vamos deletar, escolher a ferramenta Paintbrush, escolher esse pincel que nós acabamos de fazer e ele vai reproduzindo conforme a linha que eu fizer ali. As outras configurações que você pode fazer ao criar um pincel são estas. Então, vamos lá. Eu vou desenhar um quadradinho preto aqui. Eu vou clicar e arrastar para cá. Então, são essas outras configurações. Eu posso criar um pincel de arte e um pattern, que seria uma textura. Primeiro, eu vou criar o Art Brush. Vocês vão ver que ele também vem com algumas configurações de tamanho, que cor eu quero. Eu vou deixar assim mesmo e ele vai criar para a gente o nosso pincel. Vamos lá. OK e OK. Ele criou aqui para mim. Eu vou clicar e arrastar e ele vai fazer um pincel naquela espessura que a gente criou e ele está aqui. Se eu não quiser mais usar algum pincel que eu criei, é só clicar e arrastar para essa latinha de lixo que nós temos aqui embaixo. E eu vou dizer que é para remover o pincel e ele remove dos nossos objetos. Por isso, cuidado ao remover um pincel, porque você pode estar removendo o efeito que você colocou dentro do seu objeto. A terceira opção que nós temos, eu vou novamente criar um quadradinho preto aqui e arrastar para cá. A terceira opção é o Pattern Brush. Então, eu posso aqui definir como serão os ângulos do meu objeto aqui, olha. Eu posso dizer que aqui vai ser Auto Center, então ele vai completar aqui também, e eu dou um OK. E na hora que eu utilizar, aqui a gente não está conseguindo ver muita configuração nele, então eu vou desenhar um quadrado e utilizar esse pincel que eu acabei de criar e ele coloca aqui. Se eu quiser mudar esta configuração, basta eu dar 2 cliques sobre o pincel que eu acabei de criar e, por exemplo, dizer aqui que eu não quero nada neste canto ou nada nesses outros cantos. E aí, ele vai fazer para a gente sem complementar os nossos cantos. Logicamente que quanto mais criativo for o seu pincel, mais interessante vai ficar a sua arte. Portanto, crie aqui livremente aquilo que você quer, com texturas, colocando algum objeto, eu posso até usar
os símbolos que o Illustrator trouxe para criar um pincel. Vamos lá dizer que ele é um pattern. Olha só, eu posso fazer isso e dizer que nos cantos ele não vai ter, né? Como nós fizemos ali no outro. E a partir do momento que eu desenhar alguma coisa e utilizar, ele vai fazer para a gente essa montagem.